Abre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículo número 2. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar. Estamos aqui desde a sexta-feira, ouvindo a palavra de Deus. Muita vida está sendo renovada e agradecemos a Deus por isso. Agradecemos também ver os irmãos aqui em frente com as vestes. É como se estivéssemos a entrar na boda do Cordeiro. De uma alegria enorme. Aleluia. Amém. E alegrar-nos também por os homens de Deus que tanto trabalham para a efetivação daquilo que estamos a ver. Planificar não é algo fácil. Projetar alguma coisa para dar credibilidade das pessoas é fácil. Mas Deus tem inspirado a eles projetar, e hoje temos a nossa Páscoa como está. Amém. Há muitos líderes lá fora. O que eles sabem é Páscoa, ponto final. Culto, enfim, ceia, depois vamos para casa. Mas eu me orgulho de ser parte da Assembleia de Deus. Eu me orgulho também em fazer parte dos homens que conhecem a palavra. Que nossa preocupação não é somente vir entreter as pessoas. O objetivo central é trazer a palavra ao conhecimento. E o povo de Deus não apenas adorem a Deus, mas que tenham conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus nos ensina que o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Nós, desde o primeiro dia da sexta-feira, eu vou fazer pequeno síntese daquilo que nós ouvimos. Ouvimos o significado real da Páscoa. Ninguém pode sair aqui duvidoso. O que é Páscoa? Há certas igrejas que você pergunta a um crente o que é Páscoa. Ele vai dizer, deixa eu perguntar ao pastor. Aleluia. Sexta-feira, o significado da Páscoa. Onde começou a Páscoa? Aleluia. Ontem de manhã, ouvimos aqui no lado de fora o que é batismo. O que significa para um cristão. Depois viemos aqui dentro, ouvimos a palavra de Deus. A oração como um elemento fundamental da comunicação entre o homem e Deus. Sem oração não há comunicação. Sem oração fica como um peixe que foi tirado das águas. Não consegue sobreviver. Aleluia. Um pouco mais tarde, no culto da noite, ouvimos uma metáfora incrível. Deus usou seu servo de uma forma incrível. E nós ouvimos uma interpretação. Depois a palavra nos fez perceber o que realmente estava sendo. Que cada um de nós precisamos aproximar a cruz. Todos os teus problemas vamos deixar a cruz. Aleluia. E ouvimos também aqueles bens que você perdeu, aquilo que já te roubaram há bastante tempo, você não conhecia onde se encontravam os bens. Venha a Cristo. Venha a Jesus. Vai poder encontrar aquilo que te pertence. Aleluia. Eu não quero sair daquilo que foi pregado
Nesses poucos minutos que vamos estar aqui, vamos falar de Cristo como o centro do Evangelho. Aleluia. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: Cristo é o centro da salvação. Cristo é o centro do Evangelho. Uma salva de palmas forte para o nosso Deus. Nós estamos numa manhã da celebração. Jesus não está mais no túmulo. Jesus não está mais lá onde ele foi depositado. Todo mundo está a celebrar nesta manhã. Mas ele não está aqui. Ressuscitou dos mortos. Hoje é a confirmação. E a morte não tem poder sobre Jesus. A morte não tem poder sobre um cristão. Porque o que morre é a carne. Mas o Espírito vai ao encontro dele. Aleluia. Também eu vou falar uma coisa aqui que nós, em algum momento, temos lá em casa. Só que ainda não é crente. Hoje tem que converter. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: converta-te. Converta-te. Alguém pode sentir como escândalo isso. Mas pastor, está a falar de converter? Todos anos estamos a servir a Deus. Aleluia, aleluia. O que eu percebi, meus queridos, ao longo do ministério que estamos a servir a Deus, temos muito cristão que está a servir a Deus. Eles são homens de Deus, mulheres de Deus. Temos aqui jovens que glorificam a Deus. Mas apenas é o homem que glorifica. Tudo que lhe pertence ainda não é cristão. Tudo que é dele não é cristão. Eu converti, mas a minha moto não é cristã. Por isso não pode servir a Deus. Eu converti, mas aquilo que eu tenho não é cristão. Não pertence a Deus. Por isso não posso fazer nada na igreja. Aleluia, aleluia. Meus queridos, não faz sentido. Você está a servir a Deus, mas quando se fala de dar, você fica apertado todo momento, sufocado. Parece alguém te apertou. Aleluia. Como é possível você ser cristão, salvo, servindo a Deus, e que te pertence a não serve a Deus? Aleluia. É muito crente. Esposos ainda não converteram. Tem muitos crentes entram na casa, olham para a necessidade, mas ignoram. Aleluia. O pastor disse, eu já não me lembro, pastor Hilário, pastor Zanetti, não me lembro. Essa Páscoa deve marcar uma notícia dentro da sua agenda. 2025. Eu estive na Páscoa, mas eu não voltei a mesma pessoa. Algo Deus fez na minha vida. Aleluia. Que Deus nos ajude. Vamos olhar na palavra que nós temos. Paulo explica uma coisa interessante. Nada propus saber quando eu estive convosco, para além de Cristo, aquele que foi crucificado. Aleluia. A nossa mensagem deve ser Cristo. Onde nós andamos, tem que ser Cristo. Quando nós falamos, devemos falar de Cristo. Quando vivemos, vamos refletir
A igreja lembra muito bem dessa passagem. E diz assim: aquele que quer me seguir, nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Aleluia. Amém. Tomar a cruz não é algo fácil. Servir a Deus não é coisa simples. Servir a Deus não apenas de palavras. Servir a Deus é preciso que haja uma harmonização daquilo que nós somos. Converta o nosso coração. Converta a nossa família. Converta os nossos bens. Converta o nosso bolso. Tudo isso dá igual a servir a Deus. Aleluia. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Uma coisa muito interessante. Ele fala uma coisa assim. Quem tiver a Bíblia pode ler para nós. Paulo ainda enfatiza assunto muito importante da cruz. Ele começa a explicar por que ele diz: nós temos que falar apenas de Jesus. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri. A nossa mensagem está centralizada aqui. A excelência do conhecimento da palavra de Deus. Um cristão, quando ele tem um conhecimento excelente da palavra de Deus, ele não luta para fazer uma coisa. Não espera alguém começar para ele começar. Ele não depende da influência de um hino para orar. Não precisa que venham outras pessoas para ser dois para orar. Ele sabe o momento real que deve buscar a Deus. Porque a vida dele é a vida do conhecimento daquilo que ele faz. Aleluia, igreja de Deus. Paulo ensina uma coisa. Aquilo que eu considerava ao longo da minha trajetória na vida como coisa muito valiosa, a partir do tempo que eu conheci a Cristo, eu considerei perda dessas coisas para poder ganhar a Cristo. E ainda tem uma outra coisa que ele disse mais para baixo, no mesmo versículo. Ele disse: considerei como um refúgio, é outra versão. Em outra versão diz: eu considerei como um estéril para poder ganhar a Jesus. Meus irmãos, hoje estamos a celebrar a Páscoa. Estamos a celebrar aquilo que processo da salvação. Ali onde nós fomos resgatados, onde nós fomos perdoados nossos pecados. Mas também temos que lembrar que lutemos diariamente para desenvolver o nosso conhecimento a Deus. Segundo a Bíblia, quando fala de conhecimento, fala do relacionamento. Nós devemos ter um relacionamento individual com Deus. Conhecer perfeitamente quem é Deus. E se nós conhecemos, e ali Paulo, aliás, Jesus diz: a verdade vos libertará. Que Deus nos ajude. Estamos na Páscoa. Ouvimos ontem. Páscoa é passar por cima. A língua inglesa deixa muito claro essa passagem. Páscoa tem dois nomes. Você pode falar de Easter e Páscoa. Mas o nome verdadeiro, o sentido da interpretação de passar por cima,
over. Estamos a celebrar a nossa libertação. Tudo bem, Vamos celebrar o que nós conhecemos.